Amém, amados? Tempo em família, tempo de caminhada, de movimento, de deslocamento. Deus está nos deslocando à medida em que o tempo sopra, gerando em nós maturidade, consciência. Essa é a vida em comunhão. É assim que nós vamos sendo salvos. Nós somos salvos em Cristo, Ele patenteia a nossa salvação, nos reconcilia com o propósito eterno de Deus. E agora, em comunhão, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Nós vamos entendendo o propósito da nossa salvação. Talvez o maior engano nosso como igreja, como povo, é pensar a salvação que Deus nos salva apenas para nos levar para o céu. E não para que nós possamos cumprir o seu propósito na terra. Jesus, em João 17, diz: tendo cumprido o teu propósito na terra, comunicando, revelando conhecimento aos homens que o Senhor me deu, eu estou voltando para desfrutar de novo glória contigo nos céus, onde eu estava desde o princípio. É isso que o Espírito Santo vai revelar a nós. Que nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para lá. Amém, amados? Se de lá viemos, se foi lá que nós somos gerados em Cristo, nós somos gerados dessa semente celestial para cumprir o nosso predestino, somos predestinados. Talvez outro equívoco foi falar de predestinação, como se predestinação fosse a definição de quem vai para o céu. Não há destino no céu. Céu não é destino, céu é origem. Há destino na terra. Nós somos predestinados nos céus para cumprir a vontade de Deus na terra, a vontade que nós sejamos filhos. Que essa consciência de salvação, de gente salva. E o que é um agente salva? É um povo que não está ocupado em salvar a si próprio, mas está ocupado em salvar o seguinte, o próximo. Dar a vida pelo próximo. Dar a vida pelo descendente. Nós ouvimos muito ontem sobre a devocional descendente, a comunhão descendente. Nós somos filhos de um Deus descendente, um Deus que quer descer, que quer gerar, quer conceber, um Deus que salva na descendência. Salva através do descendente, daquele que é gerado. A promessa de Deus para Abraão foi um descendente que é gerado a partir de uma interioridade. Então a nossa intimidade com Deus é para que o nosso interior se torne o interior fértil de Deus. Que a partir das fontes de Deus do nosso interior, ele possa gerar outros descendentes. Então, na medida em que nós descemos, e só depois que nós descemos em favor do nosso irmão, do nosso seguinte, do que está depois de nós, do que vem através de nós, Jesus é aquele que primeiro desceu e, tendo descido, subiu. Então, o propósito de Deus não é uma igreja que tem expectativas de subir, mas uma igreja que tem perspectiva de continuar descendo. Até que Deus gere o último dos seus descendentes, dos seus filhos. A família de Deus esteja o quê? Finalmente completa. Glória a Deus, amados. Amém? Então o projeto de todo cristão não é subir na vida. O projeto de todo cristão é descer na vida. Porque só há vida na descendência. Glória a Deus, amado. O rio é o rio que desce. O rio só é rio porque desce. Você nunca viu um rio subindo. Então Deus revela a vida na medida em que os seus filhos estão dispostos a descer em favor do próximo, do seguinte, do que vem depois de nós. De modo que é aquele que vem depois de nós que nos toma pela mão e nos obriga a ir para um lugar que a gente, na nossa carne, não quer, mas que o Espírito nos conduz em favor dos filhos. Amém? Eu estava ouvindo o Marcos compartilhar isso desse pai querendo abençoar os filhos. Como é que nós vamos compreendendo isso cada vez melhor? Hoje saiu uma pergunta aqui sobre hierarquia, né? A hierarquia é uma medida regular enquanto não há revelação. A lei opera na falta da revelação. Então a lei, ela não é representativa da relação, ela é substitutiva da relação.
Quando a relação não é boa, a lei tem que ser clara. Então, nós só precisamos de uma lei clara quando a relação é ruim. Mas na medida que nós amadurecemos na relação, a lei é o amor. Nós não precisamos mais de regulação. Amém? Então, esse é o caminho da maturidade. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais descendentes nós somos. Quanto mais parecidos com o Pai nós somos, mais descendentes nós somos. Mais entregues, mais ofertantes, mais Cristo nós somos, porque vamos tomando consciência. Amém? E aí o Marcos estava cantando, eu estava me lembrando do Salmo 23, que é uma mensagem recorrente na minha vida. O Salmo 23 revela como é que eu estou amadurecendo na compreensão da vocação. Porque quando eu ouvia o Salmo 23 lá, mais menino, e quando eu fui conhecendo o amor, eu fui deixando as coisas próprias de menino. Então, a primeira vez que eu declamava o Salmo 23, eu declamava como um faminto de boca aberta. Eu só pensava no nada me faltará como pastos verdejantes e águas tranquilas. Até que eu descobri que pastos verdejantes e águas tranquilas é a fase do bebê. Quem é que dorme em cima da comida? O bebê. Quem é que bebe águas tranquilas? O bebê. Mas logo que ele vai deixando de ser menino, o pai toma ele pela mão e obriga a uma caminhada que o ajusta, que o amadurece. E essa caminhada vai passar pelo vale da sombra da morte. O enfrentamento dos nossos medos interiores. O medo de ser Cristo, de ser a oferta. Então é o medo de toda ovelha. Quando ela nasceu, ela só quer brincar no meio do pasto, beber água. Mas aí o pastor vai conduzindo ela. E eu pensava assim, nada me faltará, eu nunca vou ter necessidade de coisa alguma. Até que eu comecei a entender que nada me faltará, eu vou ser uma pessoa completa. Então nunca vai me faltar nada. Não vai faltar saúde, nem doença. Não vai faltar nem riqueza, nem pobreza. Não me faltará quem me ajuda, nem quem me atrapalha. Não faltará coisa fácil, nem difícil, para que eu possa ser completo em todas as coisas. De modo que ao Deus completar a obra dele em mim, não me faltará nada. Eu vou estar pronto para o abate. Que esse é o propósito de toda ovelha, está pronto para o abate. Posso ouvir um amém, irmão? E aí, quando eu ouvi o Salmo 23, e o Marcos? Quando eu ouvi o Salmo 23 como menino, eu via lá assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo de meu cálice transborda. Eu já imaginava a cena, eu sentado, todos os meus inimigos em pé, olhando para Deus me servir. Eu sentado, Deus me servindo, os inimigos tudo em pé, e eu olhando para cada um e falando assim, papai está me servindo, vocês tudo estão aí assistindo. Até que eu comecei a evoluir, falei, parece que a coisa não é bem isso, parece que a mensagem é mais de reconciliação, de perdão, misericórdia. Aí com o tempo eu fui chamando os inimigos para sentar também. Falei, gente, vamos comer junto, para com isso, não estou aqui para vingar. E aí eu fui tendo uma imagem já diferente, que era um jantar de reconciliação, em que o pai servia todo mundo, tinha comida para todo mundo, até briga. Até que eu fui amadurecendo. E descobri que essa mesa preparada na presença dos meus inimigos é que eu era o jantar. Amém, irmãos? Porque Deus, quando quer salvar um povo, não convoca um culto. Deus, quando quer salvar um povo, marca um jantar. E oferece um dos seus filhos como alimento. E aí, quando ele chega no meio das suas ovelhas e diz, quem irá por nós? As ovelhas maduras dizem, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Todos querem ser o jantar, porque estão prontos. Prontos para atravessar o vale das nossas sombras, o vale dos nossos medos, o medo de ter que dar a vida por alguém que parece ser um inimigo, mas que na verdade é um irmão. E é só quando ele comer de nós que ele vai entender isso.
Porque foi só quando nós comemos de Jesus que nós fomos transformados por dentro. Porque nós nos alimentamos de Jesus e nos tornamos como Ele. Comemos do pão e nos tornamos o mesmo pão. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, então é isso, a gente vai amadurecendo. A gente, quando é menino, pensa assim que um pai vai servir a gente em tudo. Depois a gente fica meio adolescente e começa a ter a liberdade de chamar os amigos para casa. Depois a gente amadurece e começa a perguntar para o pai o que ele está precisando de nós. E talvez a gente tenha que começar a se perguntar e dizer para Deus, Deus, e aí? Começar a nossa semana diferente do que nós temos começado. A gente sempre começa a semana falando para Deus o que nós estamos precisando dele. E qual foi a última vez que nós perguntamos para Deus o que ele está precisando de nós? Amém? Onde é que Ele quer ofertar a nossa vida? Onde é que Ele quer sacrificar alguma coisa nossa? Então, voltando aqui para Efésios, Paulo diz, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. Quando Paulo fala isso, me coloco diante de joelhos, coloco-me de joelhos diante do Pai, ele faz a gente lembrar, obrigatoriamente, o que Jesus falou, quando você for orar, fala com o Pai, em secreto. E aí Paulo está chamando ele está fazendo uma intensificação do secreto. Ele diz, olha, as coisas insondáveis, o mistério, o oculto. Nós temos que ser ministros disso. Eu fui chamado para ser ministro daquilo que não é óbvio. E por essa causa, não sofram porque eu estou sofrendo. Porque aquilo que eu estou sofrendo por vocês. Nós não temos que sofrer porque estamos vendo um filho de Deus sofrer. Se ele está sofrendo dentro daquilo que é o propósito dele sofrer. Não temos que ficar escandalizado de que um filho de Deus está sendo oferecido em sacrifício em favor dos seus irmãos. Eu uso uma figura, e eu já usei isso aqui uma vez, eu quero repetir nessa questão da interioridade, porque Paulo vai orar para a gente ser fortalecido no homem interior. Jesus Cristo só é nosso Salvador porque ele não era filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente, ele não tinha nos salvado. Porque nós tínhamos feito uma campanha, um jejum, um clamor, iam convocar a igreja inteira para clamar, e nós íamos convencer Deus que era uma injustiça um menino bom daquele, com 33 anos de idade só, que nunca fez mal para ninguém, que estava preso injustamente, morrer daquela forma. Nós íamos fazer uma campanha até Deus tirar ele da cadeia, igual nós fazemos com os crentes, tudo no mundo. E nós íamos pegar com Deus até libertar aquele menino daquela injustiça. E se alguém tinha que morrer naqueles dias, era Herodes ou Pôncio Pilatos, mas nunca Jesus. Ou Barrabás, que já estava lá mesmo para isso. Graças a Deus ele era o filho de Deus. E não o filho dos crentes. Amém, amados? E é isso que Paulo está dizendo. Não se escandalizem. É pela igreja que eu sofro. Por que você sofre, amado? Por que você sofre? Só existe uma razão na vida para sofrer. Pelos irmãos. E nisso não há escândalo. Porque é disso que a gente tem que morrer mesmo. Ou você espera morrer de quê? Você espera morrer de quê? O que você acha que vale a pena morrer nessa vida? De velho? De esquecimento? Não, mano. Só existe uma razão para viver. É dar a vida em favor dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Lá no Brasil tem uma expressão, bala perdida. O cara morreu de bala perdida. Eu falo assim, só morre de bala perdida quem é incrédulo. Amém? Porque filho de Deus morre de bala achada. Ele salva a bala. Glória a Deus, né, mano? Amém? Porque ele morreu no cumprimento do seu propósito. Cumprimento da sua vocação. Um cara só morre de bala perdida quando ele está em desobediência. Se ele está na obediência, ele morreu de bala o quê? Achada, salva. Ele salvou a bala. Glória a Deus.
Amém, irmão? É bom demais estar num culto pentecostal, todo mundo dizendo avivamento. Amém! Ainda mais para falar de intimidade. Aí Paulo está falando sobre isso. Então, não desfaleçam. A gente ouviu aqui um pouco hoje sobre cansaço. Né? Eu lembro de uma oração, posso citar a sua oração, porque foi para todos nós. O que nos deixa cansados? O que nos abate? O que nos desanima? Paulo diz, os que esperam no Senhor não se cansam. E às vezes nós estamos achando que o que está nos cansando é o excesso de trabalho. O trabalho de Deus não cansa. O que cansa é ocupação. Então, as ocupações, as preocupações dessa vida nos cansam. Mas trabalhar para Deus não cansa. Trabalhar para Deus dá sono. Você dorme, passa, você volta a trabalhar. Cansaço é uma coisa que não sai. Eu tenho que ser transformado. E de onde vem o cansaço? Paulo diz que o cansaço e o desânimo vêm da frustração. Perplexos, mas não desanimados, não abatidos, não cansados. Então, o que está nos cansando, às vezes, no trabalho, é porque nós estamos ocupados em satisfazer expectativas e não trabalhar para cumprir um propósito. Por isso que Deus diz, esforcem-se e forcem uns aos outros a entrar no meu descanso. Então, o que é forçar o irmão a entrar no descanso? Forçar o irmão e forçar nós mesmos a entrar no descanso é essa interioridade de uma consciência da semente da qual nós fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para ser o quê? Cristo. Então, não há cansaço em ser Cristo, porque quando finalmente a gente morre na sexta-feira, nós entramos no descanso. Não morremos de desapontamento. Então nós podemos morrer na nossa angústia, mas essa angústia não se transformará em ansiedade. A angústia é o sofrimento pela consciência clara da dor sofrida pela oferta, mas que nunca se transforma em ansiedade a respeito do resultado futuro disso. Porque estamos cumprindo um propósito eterno que foi revelado. É para isso que nós nascemos e é para isso que nós fomos gerados. Glória a Deus, amados. Agora, quando nós não temos essa convicção, essa interioridade de identidade e vocação, nós vamos nos deixando tomar de quê? De ansiedade. Porque a ansiedade são as projeções futuras que nós criamos, e a partir do momento que a gente cria essas projeções futuras, a gente vai fazer todo um movimento para ver se isso acontece. E aí, em lugar de trabalhar por uma revelação, que é o nosso fiel referente, nós trabalhamos por um ideal, que é a nossa expectativa estimulante. E aí aquilo que deveria ser minha referência de direção, passa a ser a minha expectativa emocional. E aí aquilo que é o eterno de Deus na minha vida se torna o meu futuro pretendido. Um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. E não um assim é. Então o que vai me trazer descanso? É que eu, como Cristo de Deus, estou cumprindo o assim é. Esse é o nome pelo qual devemos ser salvos. Que é o nome dado por Deus a Jesus. Jesus é o primeiro, único primeiro a receber nome de Cristo. E Ele nos confere esse nome, de modo que agora é no nome de Cristo que todos somos salvos, assim como o próprio Jesus é redimido na sua submissão de ser Cristo conforme o Pai o chamou para ser. Essa é uma vocação, é um nome. Deus nos deu um nome. Então eu tenho que ter intimidade com esse nome. Esse nome tem que ser o nome da minha interioridade. Na presença de Deus, ter intimidade com Deus, ter intimidade comigo e com o meu seguinte, é ter uma profunda intimidade com o nome que Deus me deu. O nome de ser Cristo. Independente das características peculiares de cada um, para revelar o mesmo Cristo. Então, cada um recebeu nomes singulares, que são os ministérios, as vocações, os dons, mas todos nós somos salvos mediante um único nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos e o único nome pelo qual se nomina toda a família de Deus sobre a terra. Cristo. Então, intimidade é essa interioridade do nome Cristo em nós como absoluto.
É para isso que nós nascemos. É para isso que nós fomos gerados. Para ser a expressão Cristo das virtudes de Deus invisíveis até então. De modo que agora, em nós e através de nós, essa revelação de Deus vai acontecendo. Por isso Paulo diz aqui, esse nome, essa identidade, esse nome que toma toda a família, o nome pelo qual devemos ser salvos, ele é a nossa raiz. Nós estamos arraigados. Então, o Cristo não é o meu Salvador porque eu conto com Ele. Cristo é o meu Salvador como o próprio Jesus é o Cristo, porque Ele conhece a sua identidade de ser Cristo. Então Ele é o nosso Salvador porque Ele opera em nós a singularidade do plano da redenção, porque só Ele poderia ter dado a vida em favor dos outros, porque Ele era puro, sem pecado. E a partir daí Ele me mostra o referente de salvação, o que todo filho de Deus foi chamado para ser. Uma oferta em favor dos seus irmãos. E Ele mesmo, na sua angústia, se submete a esse propósito. Ele não se perde, como nós nos perdemos. Nós nos perdemos no medo de ser Cristo. Nós nos perdemos no enfrentamento de nós mesmos. Nós nos perdemos porque a nossa angústia é tão profunda que, num momento qualquer, ela se transforma em ansiedade. O medo do que vai ser no futuro. O medo do que vai acontecer. O medo de não dar conta. O medo de que tudo vai se perder se a gente não estiver ali para controlar. E aí não há descanso. Mas se nós entrarmos nessa submissão, nós entramos no descanso de Deus como Jesus, o Cristo, entrou primeiro. Por isso que Ele é a porta. Ele é o véu rasgado. E nós agora podemos entrar. Cristo é a porta que nos permite entrar nesse descanso, no Santíssimo. No lugar santo, no descanso de Deus, no lugar da perfeita paz entre o nome que Deus nos dá e nos chama e o nome pelo qual nós respondemos a Deus, que é ser Cristo. Nós entramos com ousadia. Requer uma ousadia, requer uma intrepidez. Por isso que isso não é para os tímidos. E a gente quase pensa que intimidade vem da mesma raiz que vem a palavra intimidar. Mas por mais que pareça ser a mesma raiz, porque uma é intimidade e a outra é intimidação, na verdade a palavra intimidade vem de íntimo. E a palavra intimidação vem de timidez. De tornar tímido, de amedrontar. Por isso que quando nós não estamos resolvidos, nós não estamos conscientemente salvos no nome, não temos clareza, não temos convicção da nossa identidade, a visão da glória de Deus causa em nós o quê? Intimidação, medo. Porque estamos diante de um poder que pode acabar conosco e sabemos exatamente nossas fraquezas e nossas culpas diante dele. Assim como João, quando viu a glória do unigênito, disse, agora eu vou morrer. A visão da glória trouxe a ele o quê? Intimidação. Mas o toque do amor disse, não, João, eu sou o seu alfa e o seu ômega. Eu sou o seu princípio e o seu fim. Você começa em mim e, portanto, você termina em mim. E isso libertou João do quê? Do seu medo. Porque resgatou nele o senso de intimidade. Lembra que Jesus falou para Pedro, por que sois assim? Tímidos. Então o que nos intimida? Nos intimida essa falta de intimidade com a nossa interioridade como filhos e filhas de Deus. Que é o que Paulo está dizendo. Vocês sejam fortalecidos. Vocês sejam firmados no vosso homem interior. Então muitas vezes há fraqueza, há intimidação. Nós estamos fragilizados, estamos esgotados, estamos impotentes, porque não há essa convicção de homem interior. E aí quando as coisas começam a acontecer e começam os problemas, as dificuldades, as perdas, os danos, a primeira pergunta que a gente faz é a única que nunca devia ter sido feita. O que eu fiz de errado para tudo isso estar acontecendo? Como é que isso poderia ter sido diferente? E aí nós temos a tendência de querer corrigir as coisas para trás e não para frente. Deus nunca corrigiu nada para trás, sempre corrigiu para frente. Glória a Deus, amados. Quantas pessoas cansadas
e perturbadas porque estão olhando para trás, pensando que se elas tivessem feito diferente, agir diferente, com escolhas diferentes, decisões diferentes, hoje seria diferente. Isso quase matou Jó. Porque o que resgatou Jó da sua enfermidade de alma não foi finalmente encontrar resposta para todas as perguntas que ele nunca devia ter feito, mas foi ser redimido no seu senso de propósito. Quando Deus disse para ele: Jó, você não estava aqui quando eu fiz você, quando eu decidi todas as coisas, você não estava aqui para me dar opinião a respeito do que eu ia fazer. Então o que criou todas as coisas não foi o poder de Deus, foi a sua vontade. Nós estamos sendo conduzidos por uma vontade, não por um poder. Deus usa o seu poder para cumprir a sua vontade. O poder de Deus está submisso à sua vontade. Então nós estamos aqui para cumprir uma vontade e não para desfrutar um poder. E a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam o quê? Cristo. Tem o nome de Cristo, vida de Cristo. E aí Paulo então diz: a fim de que vocês possam compreender com todos os santos. Esse homem interior fortalecido vai compreender com todos os santos o que? A medida das coisas visíveis, a largura, a altura, o comprimento, que é aquilo que é mensurável. Então nós vamos compreender as coisas aparentes, mas vamos também compreender as coisas o quê? Ocultas, porque vamos compreender a profundidade, a interioridade. De modo que aquele que está em Cristo é nova criatura, ele não conhece ninguém mais segundo a carne. Ele não trata ninguém mais segundo a carne, ele não conhece nem Jesus segundo a carne. Amados, medita, vai para casa meditando sobre isso. Que Deus quer que nós, na nossa maturidade espiritual, não conheçamos nem Jesus segundo a sua carne, mas segundo a sua nominação eterna e espiritual. Quem Jesus veio para ser. Porque enquanto conhecemos Jesus na carne, nós estamos à espera de que Ele faça por nós o que os discípulos esperavam que Ele fizesse. E foram frustrados. Talvez a sua frustração não está no seu casamento, a sua frustração não está na igreja. O que está te cansando não é como a igreja te trata, como o seu casamento acontece, o que os seus filhos estão vivendo. Talvez você precise admitir que o que está frustrando você lá no seu profundo íntimo é que você não concorda com Deus. Como Jó. Até que Deus mostrou para ele o absoluto da sua vontade, e Jó começou a fazer o quê? Antes mesmo de ter seus problemas resolvidos, antes mesmo de ser curado da sua enfermidade, antes mesmo de recuperar o dinheiro que ele perdeu, o que Jó foi fazer? Foi encher seu coração de gente. Foi dar o resto de vida que ele tinha em favor dos seus irmãos. Essa foi a sua redenção. Meu Redentor vive. Aquele que me criou para um propósito vai cumprir esse propósito, porque ninguém pode resistir à sua vontade. O propósito de Deus na nossa vida vai ser cumprido. Deus vai nos resistir. Glória a Deus, amado. Graças a Deus Ele vai nos resistir. Ele não vai ceder à tentação de ir lá e nos poupar. Ele vai resistir à tentação de nos poupar. E vai permitir que cada um de nós vá para a sua cruz e cumpra o seu propósito. Porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus se alegra quando cada um dos seus filhos cumpre o seu propósito de ser Cristo, como Ele. Com Ele. Porque é só assim que Deus é conhecido. Deus só é conhecido numa oferta que seja absoluta, espontânea e voluntária. Que seja total, que seja plena, quando não há mais nada para guardar, quando não há mais nada para esconder. Amém, amados? Quando não é negociado, quando a nossa oferta não é nem por necessidade e nem porque é importante. Nós precisamos sair do nível da necessidade, que é o nível da nossa carne. Precisamos sair do nível das nossas importâncias, que é o nível da nossa alma. Quem faz alguma coisa porque é necessário, porque é importante, faz por interesse e não faz por amor. Por que nós fazemos as coisas? Porque é assim que a gente é. Tem coisa que eu faço que eu nem sei se é necessário, eu faço.
E nem sei se aquilo realmente é importante, ou se alguém vai dar valor para aquilo, mas a gente faz porque a gente é assim. Às vezes a gente está com as pessoas e a pessoa fala, por que você está fazendo isso? Eu falo, tá, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou assim. Eu não aguento ver uma pessoa sem conversar com ela, sem querer oferecer alguma coisa, sem saber como é que ela está, e sem ver nela um irmão, que talvez eu nunca mais vou encontrar. A gente não tem que ter razão para isso. Não tem que parar com esse negócio de ficar evangelizando, porque isso é necessário. Ou porque isso é importante. Sabe por que a gente evangeliza? Explicar por que a gente evangeliza. Porque é assim que a gente é. A gente é feito de boa nova, de amor, a gente não consegue ver uma pessoa sem ver nela um irmão e querer amá-la e entregar para ela o que a gente tem para entregar naquela hora. Isso é amor. Amor por gente. Isso vai te matar, irmão. Uma hora dessa você morre disso. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo, aí você vai conhecer a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Cristo em. Eu sou de, sou em, sou com, sou para. Porque isso excede todo o entendimento para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Para que a gente seja feito de Deus. Da mesma substância. Ser de Cristo, ser em Cristo, ser com Cristo, ser para Cristo. É ser feito da substância da qual todo filho de Deus é feito. É feito de Deus, é feito de amor. Nós somos feitos de amor. Nós somos feitos dessa semente que, gerada em nós, vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa totalmente parecida. E ele diz, então, agora entendendo isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Onde está a glória de Deus, amado? Na igreja. Você ama a igreja, irmão? Você ama a igreja? Você está disposto a dar a vida pela igreja? Ou você tem várias restrições a respeito da igreja? Ou você acha que... que tipo de comentário você faria sobre a igreja? Sabe o que Paulo diz? Só tem uma coisa que me faz sofrer nessa vida. A igreja. Porque foi a única coisa que fez Jesus sofrer nessa vida. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. E ele morreu por amor à igreja. Por amor dos filhos de Deus. Conhecer a igreja, ver a igreja, discernir a igreja. Olhar para todo lado e tentar encontrar a igreja onde nós ainda não a encontramos. Não é a nossa instituição religiosa, amados. É a igreja. A igreja que está aí misturada no meio do povo, que a gente ainda não viu. A família de Deus. As pessoas. Mas nós ficamos cheios de instituição, de regra. Nós criamos regras para as pessoas fazerem parte da nossa instituição. Que não são regras de amor. São regras legalistas. A gente ainda prega, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa noite. A gente ainda prega o evangelho para a prostituta, para ver se a prostituta, deixando de ser prostituta, se torna nossa irmã. Não, amados. Isso é pecado. É pecado pregar para uma pessoa, dizendo que ela é uma prostituta e que se ela aceitar nossa pregação, ela deixa de ser prostituta e passa a ser nossa irmã. Isso não é graça. Isso é lei. Graça é pregar para um irmão, para uma irmã que está prostituta. Amar aquela mulher que está prostituta como ela sendo nossa irmã. E pregar para ela como sendo nossa irmã, para que ela, sabendo que é nossa irmã, deixe de estar prostituta. É a sua consciência de interioridade, a forma como o meu interior é transferido para o interior dela. Aquilo que está dentro de mim emana como uma fonte, e eu dou de beber a ela do que está dentro de mim, e ela bebendo disso se torna alguém como eu. A consciência dela é iluminada como a minha foi iluminada o dia que eu comi de Jesus. Glória a Deus, amado.
De modo que nós não temos que levar pessoas a Cristo. Nós temos que levar Cristo às pessoas. Glória a Deus, irmão. Amém. Amar as pessoas, chamá-las, não ter vergonha. Outro dia eu estava compartilhando isso, o irmão falou, você teria coragem? Eu falei, coragem de quê? Jesus não teve vergonha de nos chamar seus irmãos. Glória a Deus. Esse entendimento de interior, essa intimidade, essa consciência interior, vai fazer com que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que minhas partes sejam arrancadas, distribuídas, ainda que haja perda, dano material, o meu homem interior se renova. Porque a minha convicção de intimidade não está pautada no que é aparente. Porque o aparente se corrompe, mas aquilo que não é aparente se renova e se fortalece, de modo que a nossa fé não se firma no que é visível, mas no que é invisível, e assim é renovado. Glória a Deus. De modo que eu não vou sofrer nenhum tipo de perturbação na medida em que eu sofrer algum tipo de dano material. Dano aparente, dano estético. Amém, irmãos? E aí esse texto aqui está dizendo, para a gente concluir, que essa consciência vai ser capaz de operar em nós muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Então essa interioridade, essa intimidade com Deus, vai fazer eu perceber a respeito de mim aquilo que eu mesmo não percebi e não sabia. Só que o nosso problema é que toda vez que a gente ouve esse texto, ele é poderoso para operar muito além do que eu podia pedir ou pensar. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. A gente logo pensa o quê? Nas coisas que eu quero receber, naquilo que eu quero somar. Mas esse texto não está falando daquilo que a minha fé vai me trazer como acréscimo de posse, de bem, de propriedade, de privacidade. Mas é a forma como essa convicção íntima, essa intimidade de interioridade no homem interior, esse testemunho no homem interior, vai me tornar a pessoa que eu fui feito para ser e que eu nunca pensei que pudesse ser. E que nunca em sã consciência humana eu pediria para ser. Então eu vou me tornar o homem que eu jamais pediria para ser. E vou me tornar o homem que eu jamais imaginaria que eu seria. E serei capaz de fazer coisas pelos outros que eu nunca imaginei que eu veria eu mesmo fazendo. Glória a Deus. De modo que quando alguém quiser me irritar, não vai conseguir. Se alguém quiser me irritar, me amargurar, não vai conseguir, porque eu estou numa crise muito maior do que aquele que está tentando provocar em mim. A minha crise de amar ele como Cristo me amou é muito maior do que a crise que ele está querendo me provocar de ter raiva dele. Eu já estou numa crise maior. Amém? Porque o amor não se irrita. Isso quer dizer que ninguém irrita você. Você que se deixa irritar porque não está amando. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Então, entra na crise do amor, entra nessa luta de corpo a corpo com a sua mentalidade humana e ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu quero terminar com oração, porque nós somos regidos por uma mente de oração. E eu queria terminar com a oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração pedagógica, não é uma oração literal, não é uma oração para você orar essa oração na literalidade, mas na sua pedagogia. A oração que nós fazemos ao Pai. E a oração é que Ele seja glorificado. Seja glorificado em nós e através de nós. Que venha sobre nós o Teu reino. Que o reino, que a vontade soberana de Deus venha sobre nós. Que seja feita a vontade dEle. Eu tenho muitas vontades. Às vezes, no meio de muita dificuldade, eu tenho vontade de fugir. Uma vez um amigo muito íntimo meu falou assim para mim: Paulo Júnior, é difícil porque você sempre gosta de estar no meio de muita gente. Eu disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa muito íntima. A coisa que eu mais gosto nesse mundo é ficar sozinho. Eu me conheço, eu não tenho dificuldade nenhuma de ficar sozinho.
Sabe por que eu estou sempre no meio de muita gente? É porque eu gosto de ficar sozinho. Então eu preciso estar no meio de muita gente. Para a hora que eu estiver sozinho, eu não fique pensando em quem? Em mim mesmo. Para que na hora que eu estiver sozinho, eu tenha memórias, lembranças, imagens de pessoas que eu amo e que me impedem de pensar apenas em mim mesmo. Ninguém tem dificuldade de ficar sozinho, porque essa é a maldição humana. Solidão é a maldição humana. É a maldição que pesa sobre nós, por isso que a palavra de Deus diz que Deus faz, obriga, leva o homem solitário a quê? Viver em família, porque família é para ser Cristo, família é para fazer você sofrer. Amém, amado? Sofrer por uma boa causa. Sofrer pelos amigos, pelas pessoas que você ama. Então faça-se a tua vontade, que a tua vontade se cumpra. Vamos orar isso, faça-se a tua vontade. E a tua vontade de Deus é uma família. A vontade de Deus é uma família, uma mesa cheia de filhos, que é a coisa desorganizada, bagunçada. Uns falando mais alto, outros mais baixo, que é a coisa de casa, uns comendo primeiro, outros depois. Glória a Deus, amado. Fazer o quê? É disso que o Pai gosta. Amém? Fala a verdade, quem é pai, para que você sonha? Ver todo mundo junto, 3, 4, 10 gerações. Sim ou não? É isso, simples assim. Amado, o que revela a glória de Deus? Uma cama arrumadinha, com lençol esticadinho, ar-condicionado ligado, aquele sossego, que é a cama arrumadinha só para você. Ou uma cama desarrumada, os lençol tudo virado, porque alguém dormiu nela aquela noite. O que você acha que glorifica a Deus? O que você acha que glorifica a Deus? Uma fruteira cheia de frutas intactas, maçã, laranja, banana, quase de louça. Tem um povo que hoje tem uma raiva de fruta de louça. Foi o demônio que inventou fruta de louça. Só uma pessoa possuída para colocar uma fruta de louça numa casa que tem menino. Depois ainda não deixar os meninos pôr a mão, com medo de quebrar aquelas louças. Só um satanás fazer um trem desse. Onde se viu fazer uma banana de porcelana? Fala a verdade, depois soltar os meninos na casa. Não, mas o que glorifica a Deus é um cesto cheio de casca de banana, casca de laranja, aquele fedor de casca de laranja na cozinha. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Aleluia! O sacrifício, a oferta, a doação, o dano em nome do amor, a entrega. Faça-se a tua vontade. O pão é nosso. O pão é nosso. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Não haverá intimidade se não houver sacrifício material. Não tem como ter intimidade com Deus sem estar pronto para o dano. Para ter nosso corpo comido. Eu desafio você a num ato não religioso. Na próxima ceia que você for celebrar, você pegar o pedaço de pão e combater sua religiosidade, fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, como Ele, e dizer assim: meu irmão, esse é meu corpo que é dado por amor a você. Será que nós teríamos coragem de dizer isso sem manchar a santidade e integralidade de Jesus? Está vendo? Porque nós ofertamos como se estivesse ofertando o corpo dele e não o nosso. Mas lá quando ele partiu foi o nosso. Glória a Deus, amado. Porque nós somos o corpo de Cristo, então ele estava partindo, é nós no meio. Glória a Deus. Ele estava oferecendo quem? Nós. O pão é nosso. Não haverá intimidade sem dano, sem perda, sem entrega, sem sacrifício. Não haverá intimidade sem pecado perdoado.
Que o Senhor continue a perdoar os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os pecados dos nossos irmãos. Não haverá intimidade com Deus, não haverá integralidade, não haverá interioridade do reino de Deus na nossa vida, enquanto houver raiz de amargura. Porque é a raiz de amargura que está fazendo adoecer os corações de muitos. É o ranger de dentes, é a mão espremida, é o lábio mordido. E Jesus diz: meu Pai me ama porque a minha oferta é espontânea, é voluntária, ninguém tirou de mim. Não espere que o seu dano seja um prejuízo. Uma perda involuntária. Mas que o seu dano seja uma oferta espontânea. Não permita que ninguém tire nada de você sem que você antes tenha oferecido. Antecipe-se aos seus agressores. Amém, amado? Meu Pai me ama porque a vida está em mim e eu a ofereço espontaneamente. E por último, não haverá intimidade. Não haverá interioridade do propósito de Deus na nossa vida, se não houver compromisso incondicional com o propósito de Deus em fazer cada um de nós o seu Cristo. Não nos deixe cair na tentação de salvar a nós mesmos. Não haverá intimidade enquanto eu resistir ao sacrifício material. Sacrifício os vossos corpos materiais em sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o vosso culto racional. Caso contrário, ninguém vai conhecer a vontade de Deus. Não deixem brotar nenhuma raiz de amargura, porque ela brotando contamina muitos. E a tentação é a gente seguir os nossos próprios planos, nossa própria vontade. Pensar que a salvação é para ser desfrutada individualmente e não em favor dos nossos irmãos. Amém? O pão nosso o Senhor nos dá a cada dia e nós vamos ter sempre pão para repartir. O Senhor perdoa os nossos pecados, assim como nós estamos também sempre perdoando os pecados dos nossos irmãos. E o Senhor não nos deixa cair na tentação de achar que tudo isso é para ser desfrutado individualmente e não comunitariamente. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, reflexão. Mas uma oração agora pessoal. Eu queria estimular cada um de nós a fazer essa oração, intimamente. A oração que Jesus nos ensinou, mas de maneira pedagógica. Que essa possa ser a oração do nosso homem interior. Porque teu é o reino. O domínio, o governo, a vontade, o poder para sempre. Que venha o teu reino e faça a tua vontade. Vamos ter um momento de silêncio e vamos pausadamente, cada um de nós. Nós começamos falando sobre isso. Entra no teu quarto, então cada um agora entre secretamente no teu quarto. Visite aquilo que te amedronta. Visite aquilo que você tem medo de perder. Existe algum bem, alguma coisa que você possui e tem medo de ver sacrificado? Às vezes é alguma coisa que Deus te deu. É legítima, mas a gente a possui como se fosse nossa própria e não a possui dentro de um propósito. Deus um dia pediu de Abraão seu filho. Me dá seu filho, Abraão. Uma perda material. Às vezes lá no mais profundo do nosso quarto, nós estamos apegados a alguma coisa que a gente não quer largar. Nós entregamos tudo para Deus, menos isso. Intimidade com Deus significa que nós não possuímos nada em secreto. Visite o teu quarto agora e vê se há alguma memória de amargura, de ressentimento, de pecado não perdoado. Visite agora o teu íntimo e vê se há algum lugar em que você sabe que escolheu o caminho de Jonas, o caminho da desobediência. Algo que Deus deixou claro para você, que era a vontade dele, mas você cedeu à tentação de seguir a sua própria vontade.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome pelo qual nós somos chamados, o nome que o Senhor nos deu, o nome pelo qual nós viemos a te conhecer, o nome da nossa salvação. Que venha o teu reino, o teu propósito, o teu desígnio. Que venha aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade, como vontade eterna e absoluta. Que isso se cumpra na terra, como foi estabelecido nos céus. O pão nosso de cada dia, o Senhor sempre nos dará. Hoje e sempre, o pão. Para ser repartido, para ser compartilhado. O Senhor perdoa as nossas dívidas. E assim, nós também vamos perdoando aqueles que nos ofendem. Como o Senhor nos perdoa, nós perdoamos. E como nós perdoamos, o Senhor continua nos perdoando. E o Senhor não nos deixa cair na tentação. A tentação do mal será vencida na prática do bem. A prática do teu amor não nos deixará cair em tentação. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o Senhor glorifique os teus filhos, para que teus filhos glorifiquem a ti. Assim como glorificaste a Jesus, o teu filho, na sua angústia, o Senhor glorificará cada um de nós nas nossas angústias, para que glorifiquemos a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.